baixar nossa cabeça, vamos orar a Deus. Pai querido, queremos agora ouvir a Tua palavra, que Tu estejas, Senhor, preparando o nosso coração, preparando também a nossa mente, para que a palavra ouvida possa fazer sentido para nós, possa questionar nossa maneira de viver e nos ensinar os Teus caminhos, ó Senhor. Ensina-nos a respeito do Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos nós vamos pensar um pouquinho a respeito do tema mais difícil da vida cristã. Tema mais difícil da vida cristã. Mas ao mesmo tempo que ele é o tema mais difícil, ele não é um tema difícil de se compreender. É uma coisa que a gente consegue entender bem tranquilamente. Eu acredito que se explicar para uma criança a respeito desse tema, ela consiga entender. O que torna esse tema tão difícil é a prática dele. Não é difícil de entender, mas é muito difícil de colocar em prática. E o tema é o perdão. O perdão é o tema mais complexo, mais difícil da vida cristã. E isso é assim porque nós temos dificuldade em perdoar. Nós temos dificuldades em pedir perdão, em reconhecer que nós estamos errados e pedir perdão, mas também nós temos dificuldade de perdoar as pessoas, aquelas pessoas que por algum motivo nos machucaram ou nos magoaram. Para a gente estudar esse tema e ouvir um pouco desse tema, quero convidar quem tem a sua Bíblia para abrir no livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis 50, dos versículos 15 ao 21. Gênesis, capítulo 50, versículos 15 até o 21. Lá está escrito assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isso que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Até aqui a leitura. Você lembra da história de José? José era aquele jovem de uma grande família e José não era muito querido por seus irmãos. Os irmãos dele não gostavam muito dele, mas eles tinham um motivo para isso. José provocava os seus irmãos. Ele fazia fofoca e intriga junto ao pai deles, o Jacó. Mas o Jacó ele tinha uma certa preferência por José. E um dia ele deu para José uma túnica muito bonita.
que era um presente que geralmente seria dado ao filho mais velho. E José, então, ele vai com essa túnica mostrar ela para os seus irmãos e se exibir um pouco com aquela túnica para os irmãos. E os seus irmãos já não gostavam muito dele, tinham inveja dele. E então, os seus irmãos fazem um plano para se livrar de José. Colocam ele dentro de um poço e vendem ele para alguns mercadores que estavam passando. E assim José desaparece. José é levado para o Egito e os irmãos do José vão para casa então e dizem para o pai deles que José havia sido morto. E enquanto José está lá no Egito, ele é preso e certo dia então ele é comprado por um homem chamado Potifar, o chefe da guarda do Egito, que contrata ele como seu servo, como seu escravo. E José, então, ele não tem liberdade, ele é um escravo. Ele sofre por causa disso. E apesar dos sofrimentos de José, a Bíblia diz que Deus estava com ele. Deus estava com José. É estranho a gente pensar que Deus estava com José, considerando que só estava acontecendo coisa ruim na sua vida. Só estava dando problema, tudo estava dando errado. Inclusive, lá na casa desse Potifar, José é assediado pela esposa do Potifar e depois então acusado de assédio sexual e é preso novamente. E na prisão, José é esquecido. Até o dia que o faraó tem sonhos, e então lembram de José, lembram que José tem o dom de interpretar sonhos, e a interpretação do sonho do faraó por José deixa o faraó tão impressionado que o faraó coloca José como governador do Egito. E lá, como governador do Egito, José tem a missão de guardar alimento, guardar comida durante os anos de fartura que viriam, porque estavam vindo anos de fome. E essa história toda de José, eu resumi ela aqui, mas ela está a partir do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. Essa história mostra que, por mais que José passou por dificuldades, por mais que José sofreu, Deus estava presente de fato na vida de José. E então, no final da história de José, nós chegamos aqui a esse texto que eu li. O pai deles, o pai de José e seus irmãos, o Jacó, ele morre. E toda a família de José tinha sido trazida para o Egito por causa do José. O José deu um lugar para essa família ficar, sustentou essa família. Mas quando Jacó acaba falecendo, os irmãos de José ficam com medo que o José vai se vingar de todo o mal que eles sofreram, que ele sofreu por causa dos seus irmãos. O José, ele já tinha perdoado seus irmãos. Lá no capítulo 45 de Gênesis, está o momento que José se revela aos seus irmãos e perdoa eles. Mas agora o Jacó morre e os seus irmãos têm medo de novo. Os seus irmãos têm medo de que o José só estava poupando eles para agradar o Jacó. Mas agora que Jacó morreu, José não teria mais motivos para poupar os seus irmãos e então ele iria fazer justiça. E essa história ela nos ajuda a perceber a nossa dificuldade com o perdão. Porque o perdão é o tema central aqui. José perdoa os seus irmãos. Mas a gente percebe algumas dificuldades aqui. Algumas dificuldades que apontam o motivo de por que é tão difícil para o ser humano perdoar. E um motivo que é tão difícil para o ser humano perdoar é exatamente o fato de que nós, seres humanos, temos dificuldade em aceitar que nós fomos perdoados. Como eu falei antes, os irmãos de José já tinham sido perdoados.
Mas José agora, quando seu pai morre, os seus irmãos acham que ele vai se vingar, porque eles não conseguem crer no perdão de José. Em nenhum momento José demonstra nenhuma vontade de vingança, nenhum desejo de vingança. O José, muito pelo contrário, é muito amoroso para com seus irmãos, acolhe os seus irmãos, alimenta os seus irmãos em um período de fome. José não tinha intenção de se vingar, mas os seus irmãos, eles não creem nesse perdão. E o que eles fazem então? Eles inventam uma história, eles inventam uma mentira. Eles dizem que o pai deles havia mandado dizer para o José que era para o José perdoar os seus irmãos. Coisa que não aconteceu, em nenhum momento o Jacó disse isso. Mas o medo dos irmãos de José fazem eles clamarem pelo perdão mais uma vez, porque eles não acreditam que foram perdoados. Eles têm dificuldade em aceitar o perdão. E por isso que para nós, seres humanos, é tão difícil perdoar as pessoas. Porque nós também temos dificuldade em aceitar o perdão de Deus na nossa vida. Nós fomos perdoados por Deus de uma dívida impagável. Nós não temos a salvação por nós mesmos, mas Deus, Ele nos enviou o Seu Filho Jesus para comprar o nosso perdão, para nos dar perdão e salvação, que nós não merecíamos. E por isso a gente precisa se perguntar, será que nós aceitamos o perdão de Deus na nossa vida? De verdade? Lá no fundo mesmo? Porque muita gente não consegue entender o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele não depende de nós. Ele não depende daquilo que a gente faz. O perdão de Deus, ele depende daquilo que Cristo fez na cruz. E isso é muito difícil de aceitar, porque nós sabemos que temos uma dívida para com Deus. E quando a gente sabe que está devendo, a gente não aceita, a gente desconfia do perdão. A gente fica com aquela pulga atrás da orelha, mas será que Deus me perdoou mesmo? Será que eu não preciso fazer nada mesmo para ganhar esse perdão? Será que eu não preciso mesmo pagar por esse perdão? Retribuir de alguma forma por esse perdão? A resposta é não, nós não precisamos. Mas a gente não consegue se convencer disso. A gente precisa se colocar diante da cruz de Jesus e reconhecer o perdão na nossa vida. Porque Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E nada do que a gente fizer pode nos livrar da morte. Nada do que a gente fizer pode nos livrar da condenação do pecado. Somente aquilo que Jesus fez por nós pode nos salvar. Nós não conseguimos nos salvar sozinhos. O perdão de Deus, ele nos é dado de graça. É pura graça, é um presente. Mas quando a gente não consegue entender esse perdão, a profundidade que é esse perdão, nós também vamos ter dificuldades em perdoar os outros. Porque somente quem entende o perdão, somente quem entende o amor, pode perdoar e pode amar verdadeiramente. Mas uma vez que nós entendemos que somos perdoados por Deus, de uma dívida tão grande, nós também não temos mais direito a desculpas para não perdoar. Nós não podemos evitar de perdoar os outros. Quando nós entendemos que a nossa dívida era tão gigantesca, tão imensa, e foi totalmente perdoada, nós precisamos nos colocar diante das outras pessoas em humildade para perdoar. A gente poderia dizer assim, mas isso aqui que o José está fazendo não está certo. A gente poderia pensar que o mal que os irmãos de José fizeram contra ele é muito grave. É tudo muito grave. O José ele precisa, de alguma forma,
se vingar. O José ele não pode deixar assim por nada. Ele precisa fazer os seus irmãos sofrerem da mesma forma que ele sofreu. Porque nós não entendemos o perdão, assim como os irmãos de José. Se a gente pensa que o José tinha que cobrar alguma coisa, tinha que se vingar de alguma forma, é porque nós não entendemos o perdão. Um outro motivo que nos dificulta muito em perdoar as pessoas é porque nós fazemos o contrário do que o José falou aqui. Nós nos colocamos no lugar de Deus. José ele diz: acaso sou Deus? Acaso posso me colocar no lugar de Deus para me vingar? Nós queremos nos vingar das pessoas. Nós achamos que nós temos esse direito. Muitas vezes o nosso coração é um coração que quer se vingar. Quando alguém faz algum mal contra nós, nós ficamos irados, nós ficamos bravos, e muitas vezes nós temos razão em ficar. Mas então nós queremos nos vingar. E a nossa mente, a nossa cabeça vai pensando e vai elaborando, vai criando um plano de vingança, vai pensando em ações para fazer contra o outro, em palavras para dizer contra o outro. O nosso coração é maligno, muitas vezes, porque nós achamos que precisamos pagar o mal com o mal. Se alguém me fez o mal, eu preciso fazer o mal para essa pessoa também. Eu preciso me cobrar, eu preciso retribuir o mal. Assim pensa o ser humano. E por causa disso, a gente acaba julgando as pessoas e se colocando no lugar de Deus. Porque Deus é quem tem o direito de julgar. José, ele entendeu que não é o seu lugar, que não é o seu papel julgar os seus irmãos. Ele perdoa os seus irmãos por todas as coisas que eles fizeram. Ele não está dizendo aqui que os irmãos não fizeram coisa errada contra ele. Ele fala, de fato, vocês fizeram mal contra mim. Não tem desculpa, não tem justificativa. Mas diante do amor de Deus, José entende que o papel dele é perdoar e não julgar, não se colocar no lugar de Deus. Só Deus pode salvar e perdoar. Somente Deus pode julgar. Somente Deus pode julgar. E Deus, ele julga o nosso pecado. Deus, ele julga o nosso pecado na cruz. E a condenação do nosso pecado tem um julgamento muito severo. A morte de Cristo, a morte do Filho unigênito de Deus. Então o pecado já foi julgado. Eu não tenho direito de me colocar no lugar de Deus e julgar o meu irmão. Por isso a Bíblia alerta tantas vezes, Jesus alerta, para nós não julgarmos o nosso irmão, para não julgarmos as pessoas desse mundo, porque nós nos colocamos também como alvos de julgamento quando a gente faz isso. Jesus fala isso, Paulo fala isso. Muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus. E por isso temos tanta dificuldade em perdoar. Porque nós queremos nos colocar no papel de acusador. E nós queremos a vingança. José, ele faz bem o contrário. Ele vai dizer, não tenham medo. Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Quem é salvo por meio de Jesus precisa ter essa postura. Postura de uma pessoa que entende que não merece o perdão de Deus. Nós não merecemos, mas fomos perdoados por causa da graça. E agora, por causa dessa graça que nos perdoa, nós também não temos mais razão para julgar e não perdoar o nosso irmão. Mas tem mais problema nessa história. Tem mais dificuldade para perdoar.
Nós temos dificuldade de perdoar porque nós não queremos abrir mão dos nossos direitos. Nós não queremos abrir mão da razão. Quando alguém faz alguma coisa contra mim, muitas vezes nós temos razão. Nós temos o direito está do nosso lado. E quando a gente quer ter razão, quando a gente quer estar certo, a gente não consegue perdoar. Porque a gente exige retribuição. Quando a gente tem razão, o conflito se estabelece. E isso nos impede de perdoar as pessoas que fizeram mal para nós. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a abrir mão da razão, a abrir mão do direito. Mesmo que eu esteja certo, mesmo que eu tenha direito à justiça, mesmo que eu tenha direito à vingança, o Evangelho nos ensina a abrirmos mão desse direito, porque José tinha direito sobre os seus irmãos. Ele tinha o direito de vingança, ele tinha o direito de cobrar, porque os irmãos dele fizeram algo terrível com ele. Tiraram ele da sua família, da casa de seu pai, e mandaram ele como escravo numa terra distante, onde ele só sofreu, só se deu mal até o momento em que ele foi feito governador. José, ele tinha o direito e ele tinha poder para exigir os seus direitos, porque ele era governador do Egito. Ele podia mandar todos os irmãos dele para a escravidão. Ele podia negar comida para os seus irmãos, se ele quisesse. Ele podia exigir justiça de todo o mal que eles fizeram para ele. Mas ele não faz isso. Ele não paga o mal com o mal. Pelo contrário, José acolhe os seus irmãos, dá comida para eles, se preocupa com o bem-estar deles. Ele não se vinga. Ele não se vinga, mesmo tendo razão. Porque ele entendeu que ele não é Deus. E que Deus estava cuidando dele em todas as situações. Ele não tinha argumentos para não perdoar. Nós, seres humanos, nós não queremos abrir mão do nosso direito. Nós temos a mania sempre de achar que os outros estão errados. A gente sempre acha que nós estamos certos e o outro está errado. Isso já vem lá de Adão e Eva. Quando Deus acusa Adão do pecado, Adão diz: não, mas espera aí, Deus, também não é assim. A culpa não foi minha, a culpa foi da mulher que tu me deste. E a mulher já também se defende dizendo: não, mas a culpa também não é minha, a culpa é da cobra que tu criaste. E na hora de achar culpado, então, todo mundo está certo, ninguém está errado. Nós gostamos de transferir a nossa culpa, nós gostamos de dizer que a culpa é do outro, não assumimos a nossa parcela de culpa, mas também não queremos abrir mão do direito quando nós temos razão, quando nós achamos que estamos certos. E o Evangelho, ele nos ensina a abrir mão do direito, abrir mão da razão, porque Deus não tinha pecado nenhum, Deus tinha toda a razão, Deus tinha todo o direito de fazer com o ser humano o que ele quisesse. E o que ele fez? Ele abriu mão do direito e entregou seu filho à morte, entregou seu filho na cruz, por mim e por você. Deus, ele podia cobrar de nós os nossos pecados, ele tinha o direito de fazer isso, mas ele não fez, porque se ele cobrasse, nós não suportaríamos, nós morreríamos. Mas ele abriu mão do seu único filho, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Jesus morreu por nós, para que a gente pudesse viver do seu perdão. Então, quando a gente entende isso, a gente pode aprender com Jesus que nós também temos que abrir mão do nosso direito de vingança, porque a vingança não cabe a nós, o julgamento não cabe a nós. O que nos cabe é perdão, e perdão incondicional. Perdão incondicional.
porque Deus também nos perdoou incondicionalmente. Isso significa sem colocar condições. É assim, eu vou perdoar se você fizer isso. Eu vou te perdoar se você me der aquilo. Eu vou perdoar se você falar aquilo. Isso é perdão condicional, isso é colocar condições para o perdão. O perdão verdadeiro é um perdão incondicional. E por fim, nós também temos dificuldade em perdoar porque nós não conseguimos deixar o bem vencer o mal. Faz parte da nossa natureza. Nós vivemos a partir do pecado. Nós estamos distantes de Deus. Estamos distantes do nosso próximo. E quando nós sofremos as consequências do pecado, nós queremos revidar. Nós queremos pagar na mesma moeda. E José aqui ele faz diferente. Ele não paga na mesma moeda, mas ele pode dizer, ele confessa que Deus transformou o mal em bem. Deus transformou aquele mal que os irmãos causaram nele em bem, em salvação de muitas pessoas. É difícil para nós aceitarmos isso. Muitas vezes, quando acontece alguma coisa de ruim para nós, nós queremos reagir. Nós não conseguimos pensar imediatamente que talvez aquilo que aconteceu de ruim, Deus possa transformar em bem. Tudo nós achamos que é muito trágico, tudo é muito pesado para nós. Nós não conseguimos ver que talvez aquilo possa ser uma coisa boa. Mas a nossa vida, ela não é simples assim. José ele conseguiu entender que o mal que fizeram para ele foi transformado em bem, foi transformado em coisa boa. Muitas vezes nós pensamos que o mal que a gente faz, na verdade, nem é tão mal assim, né? A gente tenta diminuir as consequências das nossas atitudes. A gente não consegue enxergar o bem no meio do mal. Mas Deus ele pode transformar o mal em bem. Só que isso é uma coisa que a gente não vê de um dia para o outro. Isso é algo que a palavra de Deus precisa revelar na nossa vida. Deus ele foi capaz de transformar aquele homem que foi escravizado, traído por seus irmãos, transformou ele num governador que salvou a nação do Egito e salvou o povo de Israel. Porque se não fosse a interpretação do sonho de José, não haveria povo de Israel. Todos os filhos de Jacó teriam morrido de fome. José foi fundamental na história de Deus. E José ele pôde também perceber que Deus estava com ele em todos os momentos. E quando a gente olha para a história do José, nós podemos também olhar para a nossa história e lembrar que Jesus fez algo muito grande por nós. Jesus assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso pecado, nos perdoou e a gente pode agora aceitar esse perdão. Aceitar a Cristo é aceitar o perdão na nossa vida. E é muito difícil aceitar esse perdão, porque ele é de graça. A gente não precisa pagar por ele. A gente não precisa se sacrificar para ganhar esse perdão. Jesus ele nos dá. Essa é a boa nova da salvação. Que nós possamos de fato nos entregar diante de Deus e nos colocar diante da cruz do Senhor Jesus, pedindo perdão, mas também perdoando. Perdoando aquelas pessoas que nos ofenderam, que têm dívidas conosco. Que quando nós entrarmos em conflito, a gente não guarde mágoa e rancor, mas a gente possa entregar tudo diante de Deus, que transforma o mal em bem na nossa vida. Que Deus possa fortalecer a nossa fé, que Ele possa nos ajudar a entender o perdão, que Ele possa
fazer com que a gente viva o perdão na nossa vida. Porque nós sozinhos não temos condições. É Deus que precisa operar isso em nossa vida. Que Deus assim nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Vamos baixar nossa cabeça. Pai de amor, obrigado, Senhor, por essa palavra que é desafiadora, palavra que nos mostra que nós precisamos olhar para Ti e reconhecer o Teu perdão na nossa vida. Reconhecer aquilo que Tu fazes em nós, por nós, na cruz. Ó Senhor, que a gente possa aceitar que somos perdoados por Ti, sem ficar com dúvida, sem desconfiança, sem ficar com o pé atrás, que a gente possa viver esse perdão, que nós não tentemos nos colocar no lugar de Deus, mas que a gente possa deixar a vingança, deixar a justiça para Deus, que é Senhor justo e soberano sobre todos nós, e vivermos a partir do perdão. Ó Pai querido, que a gente possa aprender que Tu podes transformar o mal em bem, que nós não precisamos fazer justiça com as nossas mãos, que nós não precisamos buscar ter razão em tudo, mas que a gente pode abrir mão da razão, a gente pode abrir mão do direito de cobrar o outro, para dar perdão. Perdão esse que cura, que restabelece relacionamentos, que sara feridas, que une o Teu povo mais uma vez. Obrigado, Senhor, por Teu imenso amor por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido o coral que vai cantar 2 hinos.